Boa noite, que a graça e a paz estejam com todos, amém? Motivo de grande alegria estarmos de volta na casa do Senhor e com alegria louvarmos o seu nome. Também num dia especial, celebração de ceia, aprove ao Senhor, né? E nessa data ela fosse feita à noite. Eu disse aos irmãos, tivemos algumas mudanças, mas Deus sabe de todas as coisas e aqui estamos nós para celebrar o seu nome e também o seu santo sacrifício. Queria te convidar a abrir o texto, que está em Atos capítulo 2, verso 14. Vamos ler alguns versos aqui. Atos capítulo 2, verso 14. Eu peço sua atenção, a gente vai ler o início e o final, e depois a gente vai lendo à medida em que formos fazendo a exposição. O texto é um pouquinho longo, não vai deixar de ler ele. Vamos ler o verso 14 e 15, e depois saltamos para o verso 40 e 41, tá? Peço sua atenção nisso. Amém? Diz assim: Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão: Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Verso 39, melhor, 40. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Amém? Esse é o nosso texto. Deixe sua Bíblia aberta e vamos orar mais uma vez. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Como é bom, Senhor, estar em tua casa. Como é bom te louvar, Senhor, com os meus irmãos. Como é bom cultuar o teu nome, Senhor. Mas também como é bom, Senhor, nos sentarmos e ouvirmos a tua palavra. Senhor, que esse momento seja um momento especial. Vamos pregar literalmente um texto que fala de uma pregação. E ao mesmo tempo estaremos pregando esse texto hoje. Então, Senhor, que a manifestação da tua glória, que o poder incomparável que alcançou 3.000 almas naquele dia, Senhor, de Pentecostes, também seja derramado nessa noite. Afinal, nós acreditamos na continuidade, Senhor, do teu poder, da ação do teu Espírito, através da pregação da igreja. Então, fica conosco e glorifica o teu nome nessa noite. Em nome de Cristo oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, o tema que vamos pensar nessa noite se chama identidade e vocação da igreja primitiva. Identidade e vocação da igreja primitiva. A gente tem aberto o livro de Atos dentro dessa, desse tema, desse propósito. O tema central da nossa série é o poder do Espírito nos atos da igreja. E temos visto que, pelo menos nos 2 primeiros capítulos de Atos, o que o evangelista Lucas vai nos mostrar, através de todo o seu relato, é basicamente isso. Quem era a igreja? De quem estamos falando aqui? Quem o Senhor Jesus confiou a sua mensagem? Como os apóstolos conseguiram liderar a igreja nos primeiros dias? Como foi a descida do Espírito Santo? E tudo isso para mostrar para a gente quem era a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente está falando basicamente de identidade da igreja. Só que hoje há uma pequena diferença: identidade e vocação da igreja primitiva. Eu quero abrir esse sermão com 2 coisas logo de cara, interessantíssimas, que me chamaram a atenção nesse texto, que eu acho extraordinário aqui. Primeira coisa é isso: estamos no dia de Pentecostes. Semana passada o pastor David pregou aqui e nós lembramos o texto. Um texto extraordinário, irmãos. É considerado a 3ª grande maravilha da história da redenção, passando pela criação da humanidade,
pela redenção em Cristo Jesus e a descida, o derramamento do Espírito Santo. O dia de Pentecostes, com certeza, marca a inauguração da igreja do Deus vivo. Então é um dia extraordinário. Mais que isso, foi um dia marcado por sinais e maravilhas. Então a gente acabou de ver isso no início do capítulo 2. Por exemplo, o som de um vento impetuoso, línguas de fogo repartidas. A gente não sabe nem explicar como é que era isso, mas o relato diz literalmente, eles viram línguas de fogo ao redor de todo mundo, pairando sobre a cabeça de cada um. Mais ainda, eles estavam falando em outros idiomas. Ou seja, uma manifestação clara do poder do Deus vivo naquele lugar. Mas aqui vem a primeira coisa interessante que eu acho desse texto. Não foram os sinais e maravilhas que converteu 3.000 corações. Sabe o que foi? A pregação do apóstolo Pedro. Então, irmãos, isso é a primeira notícia extraordinária que eu vejo aqui, é que não foram os milagres, os sinais, o vento, o fogo, que converteu corações, mas foi a simples e objetiva pregação da palavra de Deus. A segunda coisa que vejo aqui é o sermão de Pedro é motivado por duas coisas que acontecem depois da descida do Espírito. Parece que o povo que estava presente ficou meio dividido ali. Então, uma parte estava realmente curiosa, com uma dúvida sincera no coração. O que significa isso? Por que essas pessoas estão assim? Por que ouvimos barulho? Por que vemos fogo? Por que estão falando em outros idiomas? O que está acontecendo? Dúvida sincera. Mas o verso 13 diz que havia um outro grupo que estavam zombando dos irmãos que estavam ali dizendo as maravilhas de Deus em outras línguas. Bom, Pedro então vai se levantar, como diz o nosso texto, no meio dos 11, no meio de todas aquelas pessoas, 120. Agora parece que milhares de pessoas se reúnem. Pedro vai, presta atenção nisso, refutar a zombaria e explicar a manifestação do Espírito. Pedro vai fazer isso numa tacada só. Aí a pergunta que a gente faz é, ele vai levantar e pregar. Que tipo de sermão ele vai pregar? Será que é um sermão duro? Um sermão exortativo? Talvez essa fosse minha atitude. O que ele vai fazer? Quais são as palavras que Pedro vai falar? Qual vai ser o tema da pregação dele? Quais textos ele vai utilizar? Vai apelar para o juízo final? Não, irmãos. Pura e simplesmente, Pedro vai pregar uma pregação evangelística naquele dia. Pedro vai se levantar, como eu disse, pregar uma mensagem simples, o evangelho de Cristo Jesus. Ao passo que refuta a zombaria, vai explicar para os corações, não apenas o que, mas como podemos ser salvos em Cristo Jesus. Bom, com isso a gente abre o nosso texto. E a grande lição que vamos aprender é que a igreja de hoje, nós, precisamos resgatar, ou precisa resgatar, sua vocação na pregação cristocêntrica. Afinal, o primeiro sermão da igreja foi um sermão atual, expositivo e evangelístico. Pedro respondeu à indagação dos ouvintes, leu, explicou e aplicou o texto, desafiando-os a encarar a ofensa de rejeitar Jesus ou de atender o chamado de invocar o seu nome e serem salvos. Essa é a mensagem que vamos pregar aqui. O texto está dividido basicamente na argumentação de Pedro. Em primeiro lugar, Pedro vai dizer que o Espírito desceu. Segundo, Cristo subiu. E terceiro, agora arrependam-se. Não há o que fazer. Bom, em primeiro lugar, me acompanhe então a partir do verso de número 16. O Espírito desceu. Diz assim, vamos ler do 16 ao 21. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, ou melhor, em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor.
e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja, irmãos, é assim que Pedro abre a sua mensagem. Depois daquela rápida introdução, que ele se levanta junto com os 11, já refuta a zombaria, dizendo, olha, ninguém está bêbado aqui, não tem nenhum louco entre nós, afinal ainda nem são 9 horas da manhã. Pedro vai abrir a Escritura. Claro que ele não tem uma Bíblia em mãos, como a gente tem, né, para abrir ela e ler, mas obviamente esse texto, irmãos, estava decorado em sua memória. Pedro vai recitar as Escrituras, ele vai ler a Escritura, salvo com pelo menos por 3 palavrinhas aqui, que a gente acredita que são inserções propositais do próprio apóstolo Pedro, ou seja, ele colocou 3 palavrinhas a mais aqui para justamente enfatizar algo. Pedro está citando, irmãos, ipsis literis, a palavra de Deus. Pedro está lendo a Escritura, e esse é o primeiro, é a primeira maneira, a primeira coisa que ele faz para abrir esse sermão. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo, olha, o que eu vou dizer aqui, a explicação que eu vou dar, não saiu da minha cabeça. Eu não fiquei doido, não tem ninguém doido aqui, né? É a Bíblia, é a palavra de Deus diante de nós. E aí Pedro abre o quê? Pedro abre Joel, capítulo 2, para a gente, versos 18 ao 32. Mas eu já informo para você, Pedro tem todo o capítulo 2 de Joel em mente. Enganam-se aqueles que acham que Pedro citou somente o finalzinho do capítulo e ele só quer essa parte. Não. Pedro está utilizando todo o capítulo e a gente vai provar isso ao longo da mensagem. Então você tem que ter todo o capítulo em mente para você entender a explicação do Pentecostes e entender o sermão de hoje. Então, uma rápida explicação de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2 é um capítulo grande, são 32 versículos, mas eu vou resumir para vocês. Ele pode ser dividido em 4 partes, toda a sua mensagem. A primeira parte, os 11 primeiros versos, profeta Joel, fala, irmãos, de uma maneira descritiva impressionante sobre como será o grande e terrível dia do Senhor. Ele fala com palavras vivas, você lê aquilo, você fica até assustado um pouco, porque são palavras vivas, poderosas. Um dia de juízo, de trevas, de terremotos, de choro, onde as nações serão julgadas, onde Deus virá com um poder, como diz a expressão, grande e terrível. Sintetizado na última pergunta desse trecho, quem poderá suportá-lo? Assim será esse dia. E por causa toda essa manifestação, de toda essa descrição, o texto continua na segunda parte, motivado por isso. Então Joel faz um chamado ao arrependimento. E não é um qualquer arrependimento, é um arrependimento genuíno, que fica claro naquela frase famosa de Joel, quando ele diz, rasguem os seus corações e não as vossas vestes. Como quem dissesse, olha, não adianta chorar apenas, não adianta rasgar as vestes, se vestir de pano de saco, colocar cinza na cabeça. Não adianta demonstrar compaixão e piedade. Deus conhece o coração de vocês. E Deus só é movido por corações quebrantados. Em outras palavras, arrependimento genuíno. Depois desse arrependimento, 2 coisas então vão acontecer. Desse arrependimento, irmãos, vão nascer 2 grandes promessas. A primeira delas, uma restauração pessoal do próprio Deus. Lembra, o povo está para ir para o exílio, mas aqui o profeta já promete para o povo a restauração que vai acontecer. E essa restauração, irmãos, ela não pode ser confundida com qualquer outra coisa. Ele está falando da obra expiatória de Cristo Jesus. Ele está falando de um tempo em que o próprio Deus vai se manifestar entre nós. Literalmente, o que o texto diz, então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu pergunto para vocês quando que isso aconteceu? Quando o Verbo se fez carne, irmãos, e habitou entre nós. Quando ele veio dos altos céus e viveu a sua vida e morreu em seu lugar. E aí então, a gente chega ao final do capítulo 2 de Joel. A promessa da descida do Espírito citada por Pedro aqui. E a segunda promessa é essa. A promessa do derramamento universal do Espírito sobre toda a carne. O profeta está dizendo, olha, vai chegar esse dia. Depois da obra do Senhor entre nós, chegará o dia em que não mais apenas os reis, sacerdotes e profetas, não mais apenas alguns homens especiais terão o privilégio da unção do Espírito, do poder do Espírito sobre eles, mas toda a carne, como diz literalmente o texto.
Toda a carne aqui, irmãos, é uma expressão para que não haja dúvida. Homens, mulheres, jovens, crianças, velhos, anciãos, todo tipo de gente. Todos eles serão alcançados pelo poder do Espírito. Ou seja, falando sobre o que acabou de acontecer no dia de Pentecoste. Só que há um adendo aqui. A promessa do derramamento universal do Espírito é acompanhado da promessa de salvação universal também. Quando o Espírito for derramado sobre toda a carne, ou seja, todas as pessoas tiverem acesso ao Espírito de Deus, também, não apenas mais Israel será o povo exclusivo de Deus, mas agora também todas as nações. Sintetizado naquela belíssima frase que termina o nosso texto: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se antes todo tipo de pessoa terá acesso ao Espírito, agora todo tipo de pessoa terá acesso à salvação. Basta que invoque o nome do Senhor para que sejam salvos. Amém? Essa, então, é a mensagem de Joel, capítulo 2. E a pergunta é, como é que Pedro vai lançar a mão disso? Pedro vai citar, em dados momentos do nosso texto, todas essas ênfases. Quer ver só? Pedro fala indiretamente do dia do Senhor. Quando ele abre a citação, aqui vai, a primeira inserção de Pedro é essa. Pedro diz algo que não está no texto, mas ele faz isso propositalmente. Ele começa assim, nos últimos dias. Isso não está em Joel, mas está no contexto, porque os últimos dias é uma expressão muito paralela daquilo que seria o grande e terrível dia do Senhor. Aquilo que Pedro está dizendo aqui é, esse dia, ou melhor, esses dias, o final dos tempos, foi inaugurado hoje com a descida do Espírito. É isso que ele está dizendo. Mais ainda, ele vai mostrar e vai explicar para a gente a promessa de derramamento universal do Espírito e salvação universal se cumpriram hoje. É isso que vocês veem e ouvem. Ele vai falar mais à frente. E terceiro, isso só foi possível por causa de Jesus. Lembra da profecia de Joel? Haveria uma restauração pessoal de Deus. Deus no meio de Israel, Deus no meio de nós. Então, a última atitude inevitável a tudo isso, arrependam-se. Lembra? O chamado ao arrependimento. A única diferença é que Joel começa com arrependimento, Pedro termina com arrependimento. Essa é a única diferença. Mas em ambos os textos, o povo é conclamado a arrepender-se. E é isso que nós vamos ver. Então, em primeiro lugar, irmãos, o primeiro argumento de Pedro é, arrependam-se. Por quê? Porque o Espírito desceu até vocês. A expressão de Joel agora é possível. Rasgar o coração. Arrependimento genuíno. Perdão de pecados. Como cantamos há pouco, o véu foi rasgado. Vocês não precisam de mediadores, não precisam de sacerdotes. Todos vocês podem ir a Deus em oração, em confissão de pecados, em penitência, e então serão perdoados de seus pecados. É isso que ele está dizendo. Segundo lugar, me acompanhe, verso 22. O Espírito desceu, mas Jesus subiu. Verso 22 ao 24. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Aqui eu preciso que você preste atenção, porque a ligação dos dois textos, da explicação de Pedro, que você pode pensar assim, pastor, Pedro só tinha que explicar o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo era o Espírito desceu. Em outras palavras, o sermão acabou, irmãos. Você concorda? Ele já explicou isso. O Espírito desceu. A profecia se cumpriu. Joel capítulo 2, vivemos, vemos e ouvimos hoje. Acabou. Não, irmãos, não acabou. O segundo argumento de Pedro é, o Espírito só desceu porque Jesus completou a sua obra, irmão. É isso que ele está dizendo aqui. E veja, ele praticamente abre o verso 22, aqui é uma nota curiosa para você, dizendo assim,
Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré. Não sei se você entendeu a ligação, mas eu vou explicar para você. Olha só, irmãos. Jesus de Nazaré. E ele vai dizer, como esse Jesus foi aprovado por Deus, Deus realizou milagres através dele. A sua morte estava dentro do plano de Deus e Deus o ressuscitou. Agora veja, sabe por que Pedro abriu dizendo Jesus de Nazaré? Por causa do nosso último verso. O último versículo citado da profecia de Joel. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro vai deixar isso mais claro ainda na sua pregação. Mas aqui ele já está deixando na memória dos israelitas. Ei, caso alguém pergunte, por qual nome devemos clamar? Jesus de Nazaré. Você entende isso? É assim que ele está abrindo. Mas veja, há algo singular que eu preciso citar aqui. Há uma ênfase, irmãos, no livro de Atos, já na igreja primitiva, que nós perdemos um pouco. A completa soberania de Deus. Há um parêntese nesse texto que nós temos aqui, que a gente não pode saltar sobre ele. A gente precisa falar, e ele vai ser repetido, lá no capítulo 4, quando ele fala da morte de Cristo. Veja, irmãos, nem a morte de Cristo fugiu do controle de Deus. Ou melhor, principalmente a morte do Cristo. Se ele é Deus Filho, irmãos, nada nesse mundo poderia matá-lo. Nada nem ninguém poderia acorrentá-lo, açoitá-lo, prendê-lo numa cruz, acabar com a sua vida. Ninguém poderia fazer isso. Mas como ele mesmo disse, ninguém toma a minha vida, antes eu a dou. E ele faz isso por amor de nós. Então veja, isso, como diz Pedro, ele foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Como quem dissesse, ei, isso fazia parte do plano de Deus. Afinal, irmãos, seria através da cruz que ele garantiria a nossa vitória. E a garantia da nossa vitória está desenhada no verso de número 24. Você veja, ele cumpriu o plano de Deus. Aí vem aqui, irmãos, uma adversativa maravilhosa. Como eu amo as adversativas da Bíblia. Veja, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o detivesse. Em outras palavras, o plano foi cumprido, ele foi aprovado. Não há dúvida, irmãos, esse é o nome que vocês devem invocar se quiserem ser salvos. O texto prossegue, me acompanhe, verso 25. A respeito dele, disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. O que Pedro vai fazer agora é conectar os dois textos e dizer assim, olha, tanto a descida do Espírito, quanto a morte, ressurreição e exaltação de Cristo estão conectados. E eles estão conectados, lembra? Isso é plano de Deus. Se é plano de Deus, irmãos, tem que ter o rastro disso na Escritura. Pedro vai fazer isso. Ele vai trazer para a gente Salmo de número 16. E ele vai dizer assim, olha, não é só a descida do Espírito que está prefigurada, predita nas Escrituras, mas a morte e a ressurreição de Cristo também. E é isso que ele está fazendo. Ele lança a mão de um salmo, é um salmo davídico. O salmo de número 16, irmãos, é um salmo de plena confiança de Davi no Senhor. Davi, ele tinha tanta confiança no Senhor. E é interessante dizer isso aqui, rapidinho, porque Davi, nesse salmo, ele não trata Deus apenas como um segurança dele. Como se fosse, ele é o meu Deus que me protege de todo mal e me livra e me guarda. Não, irmãos. Davi trata o Senhor aqui como amigo, como pai. Ele sabe que a presença do Senhor, a comunhão com o Senhor é o que garante para ele vida, alegria e paz e segurança. É tanto que o nosso texto diz que ele se alegra no Senhor, que ele confia no Senhor e faz do Senhor a sua esperança. Esse é o Salmo 16, a ponto de dizer, ei, nem a morte pode nos separar. Em resumo, esse é o argumento de Davi no Salmo 16. Imagina, um homem que tinha tanto relacionamento com Deus, tanta confiança no Senhor, que ele não sabia nem como isso ia acontecer. Mas ele sabia, irmãos, que nem a morte
poderia separar ele do seu Deus. Claro, irmãos, isso se cumpre na vida de Davi espiritualmente, como se cumpre na vida de cada um de nós. Né? Morremos, partimos para estar com Cristo. O pó torna o pó, o Espírito vai a Deus que o deu. Isso acontece com Davi, mas literalmente, Pedro vai explicar para a gente, ei, isso não aconteceu com Davi. Davi é um homem como nós. O túmulo dele está entre nós. Nós sabemos onde ele foi sepultado. Sabemos mais ou menos até a data da sua morte. Mas, ei, isso se cumpriu, literalmente, em nosso Senhor e Cristo. Veja o que ele vai continuar explicando, versos 29 a 32. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. Seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus, ele repete, ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem, e ouvem. Veja, é aqui que Pedro vai conectar as duas histórias. É aqui que Pedro vai provar para nós que o que estamos vendo, o que estamos presenciando no dia de Pentecostes só é possível porque Cristo se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz e foi ressuscitado dentre os mortos. Essa é a ligação. Em outras palavras, é como se Pedro estivesse dizendo assim, ei, o que vocês acabaram de ver aqui é como uma festa depois da vitória. Você deve se lembrar aqui de imagens de guerreiros medievais, histórias, quando o rei saía com seu exército, travava uma grande batalha, difícil, dura. Alguns homens ficavam pelo meio do caminho, sangue era derramado. Mas quando aquele rei voltava com seu exército vitorioso, o que acontecia? Festa na cidade, festa no país. Os muros eram fechados, a trombeta tocava, o rei está voltando. Festa, alegria, está todo mundo festejando. Mas, ei, todo mundo que está naquela festa sabia que eles só bebem vinho porque outros homens beberam sangue. Todo mundo que está ali, não há ninguém que não saiba o sacrifício que aqueles homens pagaram para que eles estivessem festejando. O trabalho de Pedro, irmãos, é parecido com isso. Pedro quer que todo mundo que está em volta saiba, ei, nós estamos vendo a grande festa, a alegria, o derramamento do Espírito, mas isso só foi possível porque o nosso Cristo sangrou na cruz do Calvário. Esse é o argumento de Pedro. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Bom, versos 34 e 35, ele encerra o seu argumento. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os seus pés. Pedro encerra então citando Salmo 110, verso de número 1. Aqui, irmãos, há uma nota interessante para a gente explicar. O Salmo 110 já era considerado naquele tempo um salmo messiânico, mas o Salmo 16 não. Olha que interessante. Vou repetir. O Salmo 110 era considerado pelos judeus daquela época um salmo messiânico, mas o Salmo 16 não. O que Pedro está fazendo é, primeiro, tornando o Salmo 16 um salmo messiânico. E isso se cumpriu em Cristo, porque ele ressuscitou no terceiro dia. Amém? Ele não ficou no sepulcro, ele não sofreu decomposição. Se ele é o Messias, ele ressuscitou, então isso se cumpriu na vida dele. É um salmo messiânico. Então, quando ele pega o Salmo 110 e junta com o Salmo 16, ele está dizendo para os judeus assim, olha, vocês já acreditavam nisso. Vocês já acreditavam na exaltação do Messias, que ele seria aprovado, que ele seria colocado à destra de Deus e seus inimigos como estrado nos seus pés. Vocês só não sabiam que antes disso ele tinha que morrer e ressuscitar. É isso que Pedro está dizendo para nós. Bom, verso 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Em resumo, eu digo para vocês, Cristo subiu, o Espírito desceu. Cristo intercede por nós, o Espírito intercede em nós. Cristo garantiu a justificação, o Espírito a santificação. Cristo venceu,
mas é o Espírito que nos dá a boa notícia. Agora, o perdão se torna possível, a comunhão se torna possível e o arrependimento é totalmente possível. Você entende o que Pedro está desenhando para a gente? O Espírito desceu sobre vocês, a promessa se cumpriu hoje. Vocês não apenas ouviram, como viram. Línguas, barulho de vento, o Espírito Santo sobre toda a carne, mais ainda. Isso só foi possível porque Cristo pagou um alto preço por amor a vocês. Então, irmãos, qual é a única saída? Qual é a única porta a acessar? O que devemos fazer? Arrependam-se. Aí nós vamos para a parte final do nosso texto. Agora, arrependam-se. Versos 38 ao 41. O arrependimento é totalmente possível. Verso 37. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Aqui cabe uma pergunta, irmãos. Estamos no finalzinho do sermão de Pedro. Já cabe essa pergunta. Em que resultou esse sermão? Qual foi o resultado da primeira pregação da igreja? Quais foram os frutos vistos aqui? A gente já vai ter acesso a eles. Mas o primeiro resultado da pregação, veja que estranho, corações aflitos e mais perguntas. Lembra? A pregação começou por causa de uma pergunta. O que significa isso? Só que a pregação termina, primeiro, corações aflitos. Segundo, mais perguntas. Sabe por quê, irmãos? Porque um bom sermão precisa deixar a plateia, os espectadores, os ouvintes, de corações aflitos. Afinal, irmãos, quem tem segurança não quer salvação. Quem tem segurança não quer se arrepender. Eles perguntam: me arrepender do quê? Ser salvo para quê? Se eu tenho tudo. É interessante que essa palavrinha que Pedro usa aqui, katanissomai, significa literalmente ser perfurado. O teólogo Simon Kistemaker escreveu assim, literalmente, significa lhes cortou o coração. Olha que sermão, irmãos. Ele diz, o termo cortar, na verdade, significa que o coração deles são transpassados pela culpa, de forma que ficam profundamente perturbados. Em outras palavras, irmãos, um bom sermão precisa levar as pessoas ao limiar do desespero. Não ao desespero, mas ao limite ali. E colocar eles com uma certa perturbação. Uau, então essa é minha culpa. Foi isso que eu fiz. Imagina, irmãos, ele está pregando para a mesma geração, para as mesmas pessoas, que não há 5 anos, não há 5 meses, mas que há 50 dias fizeram um coro terrível dizendo crucifique-o. Ou até, talvez nem todos que estão aqui estavam lá no dia, mas ficaram sabendo, outros foram omissos ou até indiferentes. Morreu mais um judeu na Palestina, sob o Império Romano. Isso acontece o tempo todo. Seja por indiferença ou omissão, ou até, irmãos, por rejeição direta. Aqui eles estão começando a entender. Gente, se esse Jesus, fraco na cruz, e se ele fosse realmente o Senhor e Cristo? E se ele for aquele sobre o qual as profecias falavam? E se de fato ele foi enviado por Deus? Não é verdade que não vimos os seus milagres? Não é verdade que não ouvimos os seus sermões? Não é verdade que o dia escureceu no dia da sua morte? Não é verdade que todos os seus discípulos estão dizendo até agora, ele ressuscitou? Imagina essas pessoas pensando, foi esse homem que eu mandei para a morte. Irmãos, não há outra reação aqui. Desespero, corações aflitos nesse momento. Mas não só isso. Os corações estão aflitos. Eu disse, a gente leva para o limiar do desespero. Porque na fé cristã, irmãos, ninguém fica em desespero. Porque a palavra do Evangelho, primeiro, é uma palavra que te confronta, mas é uma palavra de esperança.
Aí Pedro completa, calma, tem solução. O povo pergunta, tá bom, mas o que a gente faz então? Pedro responde, arrependam-se. Essa é a porta de saída para vocês. Arrependam-se. Pedro cita uma outra palavrinha grega muito conhecida de vocês. Um verbo que vem de uma palavra conhecida por vocês, metanoia. Arrependimento é isso, irmãos. Mudança de mente. Se você não entendeu isso ainda, eu explico para você. Meta é transformar, noia é mente. Quando a gente fala mudar de mente, não significa mudar de opinião. Não significa mudar de ideia. Arrependimento não é adição de ideias e comportamentos. É transformação. Metanoia significa literalmente abandonar o que você era e se tornar o que você não era. Nas palavras de C.S. Lewis, ele vai dizer no seu texto Cristiano Puro e Simples que não é você pegar um cavalo e ensinar ele a saltar, mas é transformá-lo numa criatura alada. Você muda a natureza dele, você desiste de tudo o que você era, para então viver uma nova vida em Cristo Jesus. Isso é arrependimento. E Pedro está dizendo assim, calma gente, tem esperança para vocês. Se vocês reconhecerem hoje que Ele é Senhor e Cristo, então arrependam-se dos seus pecados. Deixa essa vida de brutalidade, crueldade. Deixa essa vida de farisaísmo e sigam Ele, e somente Ele. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, irmãos, será salvo. Isso vale para o romano que segurou o chicote, mas isso vale para o líder religioso que gritou crucifique naquele dia. Glória a Deus por isso. Bom, aqui a gente vê, irmãos, os 4 passos da conversão de todo homem e toda mulher. Está aqui. Primeiro, coração perfurado. Todos nós tivemos o coração ferido. Segundo, arrependimento. Pense no arrependimento como uma atitude privada, que é só entre você e Deus. As pessoas podem ver as lágrimas, mas só Deus vê o corte profundo no teu coração. Só Ele pode ver. Terceiro, então a gente faz o batismo nas águas. Porque se o arrependimento for em secreto, irmãos, o batismo é público. Se no arrependimento só Deus viu, no batismo toda a igreja vai ver. É o símbolo poderoso. Você está morrendo e está ressuscitando para uma nova vida. Em quarto lugar, o batismo com o Espírito Santo. Calma, não se assuste aqui. O nosso texto diz exatamente isso. Ele diz, olha, então vocês serão batizados em nome de Cristo para o perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. A palavra dom aqui não está no plural, irmãos, referindo aos dons espirituais. Ela está no singular. E estamos no contexto da descida do Espírito. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo assim calma, gente. Os 120 que estavam lá na reunião e sobre os quais foi derramado o Espírito de Deus, e vocês viram essas manifestações incríveis, isso também pode acontecer com vocês. Basta que vocês invoquem o nome do Senhor Jesus. Basta que vocês se arrependam dos seus pecados, sejam batizados, então receberão o dom do Espírito. Ou seja, o Espírito vai vir também sobre a vida de cada um de vocês. Bom, Pedro termina no verso 39 dizendo, pois a promessa é para vocês. Lembra que eu falei para vocês que Pedro não esqueceu do texto de Joel? Lembra que eu falei lá no início que Pedro tinha em mente todo o capítulo 2 de Joel? Olha, irmãos, que fechamento extraordinário. Ele vai dizer, pois a promessa é para vocês. Que promessa? Que vocês receberão o dom do Espírito. Essa é a promessa. E ele acrescenta, para os seus filhos, para todos os que estão longe e para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. E que belo, irmãos, os versos 40 e 41 vão dar conta disso, que naquele dia o Senhor chamou 3.000 almas. E você concorda comigo que Ele não parou de chamar em todos esses anos. 2.000 anos, quase isso, se passaram. E Deus chamou eu e você. E estamos aqui hoje. Bom, vamos à conclusão do nosso sermão. Algumas aplicações rápidas. Eu disse, estamos diante de uma recuperação de nossa identidade e vocação. Então, como igreja do Senhor, a gente precisa olhar para a igreja primitiva e ver quanta distância há entre nós, irmãos. E quando eu digo distância, eu não falo só do tempo.
Mas eu falo, irmãos, da doutrina. Eu falo da qualidade. Eu falo da escritura. Vimos no início do capítulo 2 uma igreja, irmãos, avivada. Uma igreja poderosa. E nós vemos agora diante de nós uma igreja com uma pregação cristocêntrica, bíblica, poderosa também, que vai converter 3.000 corações. Então, no mínimo, a gente precisa fazer aqui um retorno, um resgate, uma renovação. Voltar para aquele dia e ver, será que é isso que pregamos hoje? Se você sair dessa igreja e for visitar outra igreja, ou conhecer outro culto, outra igreja, outra denominação, será que nesse domingo à noite, essa é a ênfase, essa é a mensagem? Bom, 3 características indispensáveis para a pregação da igreja e que precisamos resgatar na pregação de Pedro. Primeiro, ela é atual em seu objetivo, ela é expositiva em sua forma e ela é evangelística em seu conteúdo. Vamos devagarzinho? Primeiro, ela é atual em seu objetivo. Você lembra que Pedro começou a pregação para literalmente responder uma pergunta. Essa, claro, era a pergunta do seu tempo. Aconteceu uma manifestação poderosa. O povo ficou em dúvida. E eu disse, dúvida sincera, irmãos. A gente está ouvindo barulho. Tem gente dizendo que viu. Alguns viram, outros estão dizendo que viu. Línguas de fogo. Outros idiomas. É a descida do Espírito, não é? O que está acontecendo? A pergunta de seu tempo. Eu chamo aqui de perguntas da atualidade. Em outras palavras, irmãos, um bom sermão é aquele que responde às questões da atualidade sem se deixar moldar por elas. E aqui 2 observações bem rápidas sobre isso. Primeiro, o problema da igreja atual é que ela não prega sermões que respondem às perguntas da atualidade. E nós vimos isso hoje pela manhã. Quem estava aqui na IBD presenciou isso. Tivemos aqui uma aula encerrando a doutrina sobre a humanidade, falando sobre os papéis que constituem homem e mulher, masculinidade e feminilidade. E como aprendemos aqui pela manhã, e mais ainda, irmãos, olhamos para a nossa própria experiência, para os cultos de antigamente, para os ensinos de antes, e nós vimos que muita coisa faltava. E faltou, irmãos. E eu disse aqui pela manhã, nós somos a geração que estamos colhendo toda essa falta de ensino. 40 anos de liberalismo teológico no Brasil. 40 anos de falta de profundidade teológica também, por outro lado. E agora estamos colhendo isso. Cabe a nós resgatar, renovar, reformar. Por meio do quê, irmãos? Da palavra de Deus. Tem um autor, se chama Kevin Van Hooser, escreveu um texto muito interessante, que diz, o pastor como teólogo público, recuperando uma visão perdida. O pastor como teólogo público. Esse texto não é só para pastor, tá? Já aviso. Vale muito a pena a leitura. Ele fala tanto para pastores quanto para a própria igreja. Ele abre o livro dizendo isso aqui, e eu vou dizer o que ele diz no final. Ele diz assim, as sociedades não se tornam seculares quando se afastam completamente da religião, mas quando já não são particularmente incomodadas por elas. Então veja, a ruína da nossa sociedade, o desprezo que a nossa sociedade tem por Deus, pela igreja e pela própria religião, não se dá simplesmente por causa da religião, ou porque, como diz o texto, se afastaram completamente da religião, mas porque a igreja se afastou deles, mas porque a igreja calou a sua voz. A igreja não funciona mais como voz profética na sociedade. A igreja não tem respostas para as perguntas que estão sendo feitas. E como foi dito aqui também na IBD, a gente precisa aprofundar mais. Esse é o nosso dever. Bom, ele vai dizer mais à frente. Os pastores teólogos são intelectuais públicos, porque tratam das questões, ou melhor, das grandes questões e do grande quadro. De que maneira? Por meio do filtro e da estrutura da história bíblica,
Pois só as Escrituras são um relato divinamente autorizado do que Deus está fazendo em Cristo para reconciliar a humanidade e renovar a criação. Portanto, irmãos, precisamos resgatar a voz profética da igreja. Primeiro, precisamos ouvir que tipo de perguntas estão fazendo lá fora. E eu disse isso aqui e repito hoje. Ei, o mundo faz perguntas muito boas. Não despreze isso. Não feche seus ouvidos. As perguntas são maravilhosas. Por que estamos aqui? De onde viemos? Qual o sentido do mundo? Por que de todo esse sofrimento? Alguém tem alguma resposta? Para onde vamos? Será que Deus existe? O que significa isso? Né? Alguém pode me explicar? São perguntas, irmãos, importantes. Perguntas sérias. Boas perguntas. O problema é que o mundo não sabe como responder. O mundo é como aquele eunuco na estrada deserta, dizendo, como que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? Mas aqui tem, irmãos, homens e mulheres que conhecem a Escritura e que acreditam que é a palavra de Deus que tem a resposta certa para o coração certo. Bom, o segundo problema, falando ainda sobre a atualidade do nosso sermão, é que não só a igreja deixou de falar ao mundo, como também a igreja quer responder às perguntas do mundo com as respostas do mundo. Outra coisa que vimos na IBD que repetimos agora, né? Primeiro, irmãos, isso não só destrói a nossa identidade. Eu acabei de dizer, Atos capítulo 1 e capítulo 2, irmãos, mostra a sua identidade em Cristo Jesus. Ei, você é filho, você é príncipe, princesa, você foi colocado no corpo de Cristo. Você é família do Deus vivo, irmãos. Então não queira se misturar. Não queira repetir o que está sendo dito lá fora. Não queira solucionar grandes problemas. Como a gente viu, sem entender quem o homem é. O que o pecado causou com ele. O que o pecado causou na vida dele. E o que Cristo pode fazer na vida de cada um de nós. Não queira interpretar o mundo e solucionar esses problemas à parte do Evangelho de Cristo Jesus. Senão você não vai conseguir de novo. Isso não só destrói a nossa identidade, como isso, irmãos, não funciona. Toda a tentativa do mundo, irmãos, é a tentativa de alguém que está no limiar do desespero. É alguém que está tentando buscar algo, talvez tirar a cabeça da água um pouco e respirar. A gente falou aqui de manhã, né? É uma tentativa até legítima. Estão buscando, irmãos, sabe o quê? A salvação. Eles têm as perguntas, eles só não conhecem o nome que salva. Mas você conhece, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Amém? Segundo lugar, para a gente avançar. Esse sermão é expositivo em sua forma. Irmãos, a gente precisa dizer isso aqui. A gente não pode atravancar esse ponto. Veja bem, é a primeira pregação da igreja. Isso aqui serve de modelo para nós. Tem que servir. Eu disse, a distância é muito grande, a gente precisa diminuir ela. É curioso que o primeiro sermão da igreja seja um sermão expositivo. Sim, irmãos, expositivo. Eu provo para você. Eu vou dar para você com o esboço de Pedro, rapidinho. Tema do sermão. Como posso receber o dom do Espírito e me salvar dessa geração corrompida? Esse foi o tema do sermão pregado. Introdução, versos 14 e 15. Pedro se levanta e responde as perguntas. E então o que ele faz? Leitura do texto. Para quem não sabe, pregação expositiva é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Simples assim. Pedro vai dos versos 17 ao 21, ler o texto. Dos versos 22 ao 35, explicar o texto. E como é que ele termina? Versos 36 ao 39, ele vai aplicar o texto aos corações. Literalmente, Pedro vai apontar o dedo e dizer assim, vocês crucificaram, mas vocês podem se arrepender. É isso que ele vai fazer. Pregação expositiva. Bom, cabe uma pergunta aqui. Se a primeira pregação da igreja foi uma pregação expositiva, claramente expositiva, por que é que na maioria dos púlpitos, nesse exato momento, não se prega expositivamente? Eu quero propor 3 respostas rápidas. Prometo que eu vou ser rápido, que daria para pregar só isso aqui. Eu vou ser bem rápido. 3 respostas. Por que não se prega expositivamente? Primeiro, porque a pregação expositiva dá trabalho.
Pregação expositiva dá trabalho, irmãos. E veja, eu não vou falar aqui do trabalho do pregador que você deve imaginar. Depois, senta com o André, com o pastor David ali, pergunta para eles assim, como é que é o trabalho? Quanto tempo você demora para preparar um sermão? Pergunta para eles. Bom, eu quero falar do ouvinte só. Pregação expositiva dá trabalho tanto para quem prega, quanto para quem ouve. Isso aqui não é sermão de David Leonardo, que dura 15 minutos. Isso aqui não é sermão emotivo, que começa com aquela vozinha baixa assim, aí a gente vai aumentando a voz e a gente termina. E aí solta o microfone e sai da cena. Não, irmãos. Isso aqui é a pregação expositiva da palavra de Deus. A gente está preso ao texto. E a gente não pode assassinar o contexto. Isso dá trabalho, irmãos. De novo, não só para pregar, mas para ouvir. Um sermão expositivo, irmãos, ele dura de 30 minutos a 1 hora. Pesquisa no Brasil inteiro é assim. Visite o canal de igrejas bíblicas que pregam expositivamente. Não tem nenhuma pregação de 15 minutos lá. Não tem, irmãos. Então para de ficar agoniado no banco. Em nome de Jesus. Com exceção das crianças e das grávidas. Saia para beber sua água e ir no banheiro. Sossega no banco, irmãos. Isso aqui dá trabalho. Não só para pregar, mas para ouvir também. Por isso, vai uma dica. Traga um caderninho, anote a pregação, use a sua Bíblia, deixe ela aberta, vai lendo, acompanhe a leitura, versículo por versículo. Ei, você pode até não pegar tudo, mas se um dia você tiver que voltar em Atos capítulo 2, do verso 14 até o verso, nem sei mais qual, bom, quando você chegar lá, verso 41, né? Quando você chegar lá, você com certeza vai se lembrar de muita coisa. Você vai dizer assim, eu não lembro de tudo, mas eu lembro do contexto. Eu lembro que o pastor Miguel falou que Pedro expôs Joel, capítulo 2 aqui. Descida do Espírito, palavra de arrependimento. Você vai lembrar, irmãos. Bom, pregação expositiva dá trabalho. Segundo, a pregação expositiva te deixa preso. E tem gente que não quer ficar preso. Tem pastor que quer dar indireta do púlpito, né? Quer repregar o gabinete que foi feito domingo passado. Não é isso? Pregação expositiva te deixa preso. Eu não escolho o tema da semana que vem. Né? Mais ainda, eu não posso, não tenho direito. Isso é pecado, irmãos, presta atenção. Um pecado parecido com aquele que o profeta fazia lá no Antigo Testamento. Profetizava dizendo, assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse. Adulterar o significado do texto é um pecado comparado ao profeta que dizia, assim diz o Senhor, e o Senhor não disse nada. Como diz o texto de Ezequiel, é abominável diante do Senhor. Punido com maldição. É o mesmo pecado trazendo para hoje. A gente não pode adulterar, a gente está preso ao texto. Terceiro e último, por que não se prega expositivamente? A pregação expositiva deixa o pregador em segundo plano. Né? Você não vai ver, é difícil, é muito raro. Eu não conheço, mas deve ter alguém. Um pregador expositivo soberbo, arrogante, metido a besta. Deve ter, mas é raridade. Sabe por quê, irmão? Porque, primeiro, pregação expositiva não lota grandes auditórios. Pregação expositiva não te leva para Netflix. Pregação expositiva não te coloca nos programas da Rede Globo. Pregação expositiva não dá fama e dinheiro para ninguém. Veja os pregadores expositivos do Brasil, e são excelentes pregadores. Você só vê cara saindo de carro importado de helicóptero. Só os profetas que fazem isso. Ser profeta no Brasil é bom, meu irmão. O cara arrebenta. Mas pregador expositivo não. Sabe por quê, irmãos? Porque você é escravo do texto. A tua intenção é glorificar o nome do Senhor. Como disse Steve Lawson aqui no ano de 2017, quando ele esteve no Brasil, um grande pregador da igreja. Um grande pregador da nossa história. Ele disse... Lembra? Pregação expositiva é ler, explicar e aplicar. Aí ele disse assim, quando você lê o texto, é o único momento que Deus está falando no sermão. Né? Literalmente. Você lê o texto, pronto, já é a boca de Deus ali. Um momento importante. Segundo, você explica o texto, você não pode adulterar o texto. Então é com temor e tremor que você explica aquele texto. Terceiro, você aplica o texto. Com temor e tremor. Dizendo o que aquele texto significa no coração das pessoas. Então, irmãos, esse é o sermão expositivo. Mas em último lugar, para a gente fechar,
O sermão da igreja, ele também é evangelístico em seu conteúdo. Eu disse, Pedro responde uma acusação e responde dúvidas sinceras, mas com o evangelho de Cristo Jesus. E a gente viu, não vou gastar mais aqui, mas a gente viu como que Pedro deixou a pregação dele toda centrada em Cristo. Era para falar da descida do Espírito, ele falou. Só que ele falou mais de Cristo do que da descida do Espírito. Porque o Pentecostes só foi possível por causa da cruz, irmãos. Então a pregação dele é cristocêntrica. Mais ainda, o ministério do Espírito é comunicar a boa notícia nos corações. Cristo morreu, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. O objetivo do sermão de Pedro começou respondendo aquela pergunta, explicando o Pentecostes, mas o objetivo dele era salvar vocês dessa geração corrompida. E a gente só salva as pessoas, só converte corações, apresentando para elas o único nome sobre o qual importa que sejamos salvos, Jesus de Nazaré. É isso que ele fez. É triste, irmão, saber que nesse horário, em muitos lugares, as pessoas vão sair até animadas e empolgadas. Talvez alguém saia até correndo da igreja, né? Animado assim, dando tapinha no outro e tal. Mas a empolgação passa rápido, né? Os egos serão afagados, os ânimos serão levantados, mas infelizmente os corações não serão convertidos, porque só há conversão quando a Bíblia é pregada e o nome de Cristo é entronizado. Pode ter, irmão, gente levantando o braço, pode ter gente se chamando de crente, mas conversão só é operada mediante a pregação da palavra de Deus sob o poder do Espírito. Somente assim. Bom, então eu encerro dizendo algo que Pedro terminou dizendo aqui. Só mais um detalhe para a gente encerrar aqui. Eu não poderia encerrar sem dizer isso. Ou melhor, sem terminar pregando o evangelho para você. Veja, irmãos, Pedro terminou a sua pregação, na sua aplicação final, falando você 2 vezes. Na primeira vez, alguns acreditam até que Pedro apontou o dedo ali. Porque Pedro está pregando para a geração que matou Jesus. Lembra disso? Então Pedro está pregando, a maioria que está ali estava lá gritando crucificam. Ou estava simplesmente indiferente, morreu alguém. Mais um. Viu, não era o Messias, ele morreu. Agora eles estão desesperados. E a pergunta é, por que eles estão desesperados? Por que o coração deles está aflito no verso 37? Porque, por causa do que Pedro disse no verso 36. Olha só, vou repetir. Portanto, acabou o sermão, acabou. Ele vai só aplicar. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Olha só, todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram. Alguns acreditam que ele apontou o dedo assim, ó. Vocês crucificaram. Deus o fez Senhor e Cristo. Aí é nesse momento que tem aquele sentimento que eu falei para vocês. Coração rasgado, perfurado. Uau, se for verdade isso, a gente matou ele. O Messias enviado por Deus. Imagina que pecado é esse, irmãos. Só que eu tenho que dizer isso para você. Não é só Israel que matou Jesus. Você também matou ele. Eu também. Todos nós. Foi isso, ou melhor, é isso que fazemos. Todas as vezes que pecamos contra Cristo. O nosso pecado, irmãos, além dele ser um crime terrível, além de ser uma transgressão terrível, é uma ofensa terrível. Ele feriu o nosso Cristo na cruz. Tinha um soldado segurando o chicote. Um soldado perfurou Cristo com a lança. Mas o profeta, irmãos, vai dizer que ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Então, qual é a diferença de você para o judeu do primeiro século, do início do século, que assistiu à crucificação de Cristo? Qual é a diferença? Nenhuma!
Você só não segurou o chicote e não bateu o martelo. Mas os seus pecados feriram tanto a Cristo quanto eles feriram aquele dia. Então veja, irmãos, o evangelho tem que deixar a gente assim, aflitos. Se é que tem alguém aqui que ainda não invocou o nome de Cristo como seu Senhor, ei, esteja aflito, desesperado. Mas a segunda vez que Pedro aponta o dedo, ele vai dizer, irmãos, assim, ó, no verso 39, pois a promessa é para vocês, para os que, ou melhor, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então grave isso. Se você está vivendo uma vida de pecado, escondido, oculto, vergonhoso, terrível, você não consegue se libertar disso. Ei, é muito provável que você ainda não tenha se arrependido dos seus pecados e invocado o nome do Senhor como seu Salvador. Essa é a notícia triste, mas tem a notícia alegre. Ainda há tempo para você. Antes do grande e terrível dia do Senhor, é tempo de arrependimento, mudança de mente, abandonar o que era, se tornar o que não era, invocar o nome do Senhor para que seja salvo. Amém? Vamos a Deus em oração. Pai, Pai nosso que estás nos céus, bendito é o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa mensagem, pela tua palavra, e como ela é sempre, sempre maior do que nós. Às vezes, Senhor, nos parece como o Everest, inatingível para nós amadores. A gente olha o topo de longe e fica imaginando, se eu chegasse lá. Como é difícil pregar expositivamente. Como é difícil pregar de uma maneira que diminua eu para que tu cresças. Como é difícil pregar de forma que o teu poder seja visto e o teu nome glorificado. Mas nós cremos, Senhor, que mais uma vez o Senhor falou entre nós. Nós cremos, Senhor, que através da tua palavra, o Senhor tem protegido a tua igreja, aqui na PIB de Juscelino. O Senhor tem, Pai, conformado os nossos corações à tua palavra. O Senhor tem dobrado os nossos corações à tua palavra. E a cada dia que passa, como foi também no tempo pela manhã, na pregação da manhã com o diácono André, e como tem sido, Senhor, o Senhor tem usado, Senhor, homens e mulheres nesse lugar para não se exaltar, não se ensoberbecer, mas para glorificar o teu nome. Mas o que eu te peço, Senhor, por último, é que não apenas a forma seja parecida, até mesmo o conteúdo seja parecido com a pregação da igreja primitiva, mas que os frutos também sejam parecidos, Senhor. Senhor, eu creio ainda no avivamento da igreja antes do final. Eu creio que de tempos em tempos o Senhor derrama do teu Espírito sobre a igreja local. Eu creio, Senhor, que esse avivamento produz profundos arrependimentos, conversões em massa. Produz, Senhor, corações exultantes, Senhor, que perseguem a tua glória e buscam o avanço do teu reino. Eu creio nisso, Senhor. Então, quem sabe, Senhor, durante a exposição do livro de Atos, o Senhor não nos visita novamente. O Senhor não traz uma visitação especial e particular, poderosa, Senhor. De forma que pode até dividir o povo. Alguns não vão entender muito bem, outros vão entender, outros vão perguntar o que está acontecendo. E alguém se levante no meio e diga: esse é o poder do Espírito nos atos da igreja. É o mesmo poder derramado lá milhares de anos atrás que continua sobre a sua igreja até os dias de hoje. Milagres, sinais e prodígios que continuem acontecendo em nosso meio, mas que, sobretudo, Senhor, o teu nome seja glorificado através das conversões, mediante a pregação da tua palavra. Fica conosco, Senhor. Glorifica o teu nome entre nós. Em nome de Cristo oramos. Amém. Graças a Deus.